Bom dia a todos e todas. Nesse momento nós vamos dar início a mais uma live da CDL São Luís. Essas lives têm sido uma forma de interação nossa com o nosso associado, com o empresário, com a sociedade de uma forma geral. Nós temos realizado essas lives semanalmente para levar para as pessoas informações relacionadas a esse momento que nós estamos vivendo. Nós já fizemos diversos tipos de abordagem e hoje a gente vai conversar um pouco sobre o cenário econômico, que é algo que está preocupando todo mundo. A pandemia de Covid impactou no mundo todo, né? E aí a gente agradece já as pessoas que já estão entrando aqui. A Mary Torres ali está dando bom dia, perguntando se está tudo bem. Todos são bem-vindos, né? O nosso convidado é o economista Éden Júnior, que a gente chama ele já para participar. E para quem não conhece a CDL, a gente vai falar um pouquinho, bem rapidinho, do que é a CDL. É uma entidade empresarial representativa do varejo de São Luís. É uma entidade que trabalha em defesa do varejo, mas também da sociedade como um todo, pela melhoria, pela qualificação da prestação de serviços, do comércio, do varejo de uma forma geral, do setor de serviços. Então, nesse momento, a CDL, que estamos enfrentando dificuldades em função do coronavírus, que modificou toda a estrutura que se tem, a CDL agradece a cada um de vocês e amplia sua prestação de serviços de forma que ela possa dar suporte ao lojista que teve suas atividades interrompidas nesse momento. Nós temos as nossas redes sociais que todas atendem por CDL São Luís, temos o site, Instagram, Facebook, YouTube, onde a gente leva essas informações aos nossos associados, informações sobre serviços, sobre portarias, sobre medidas provisórias, sobre recursos, incentivos que ele tem para utilizar nesse momento, né? E eu vou aproveitar já colocar aqui no ar. Bom dia mais uma vez a todos que estão aqui, vocês são muito bem-vindos. Estou enviando economista, mestre e também doutorando. E a gente vai conversar durante 40, 50 minutos, a gente vai conversar um pouco sobre o cenário econômico. Lembrando, gente, fique em casa, nós no Maranhão estamos em lockdown, então é preciso cada um colaborar. E o Éden, ele vai conversar com a gente exatamente. Éden, bom dia, vamos conversar nesse tempo todo sobre economia. As pessoas podem enviar suas dúvidas, tem um cantinho aqui para você fazer perguntas, você pode fazer perguntas, tá? E então, Éden, mais uma vez, bom dia. E eu queria que você começasse abordando para a gente, assim, o cenário econômico, né? Como é que essa pandemia impactou no cenário? Dá uma contextualização para a gente de como é que está isso. Mais uma vez, bom dia. Bom dia, Luísa. Bom dia às pessoas que estão vendo aí. Obrigado ao convite do CDL. Luísa, é o seguinte, essa questão dessa crise que veio da saúde para todo o sistema econômico e social, ela mexe com um instinto bem básico do ser humano, que é a questão da segurança. É o instinto mais básico do ser humano, é a segurança. Então, a partir daí, isso foi reverberando para outros setores, porque imagina que eu seja, vamos tentar dar um exemplo bem prático aqui de São Luís, que eu esteja desempregado, que eu seja um trabalhador informal e de repente eu quero montar uma banca de vender bala, bombom em qualquer lugar aí, né? A primeira coisa que eu vou querer saber, antes de comprar o produto, mandar fazer uma banquinha de madeira, é se eu vou poder ficar lá, se não vai passar um fiscal da prefeitura, né, de vez em quando, ou se ele vai passar todo dia ou não, para eu ter uma mínima segurança de fazer esse investimento, né, esse investimento para começar um novo negócio. Ou se eu for abrir uma loja na Rua Grande, eu quero saber quanto é que é a tributação, quanto é que custa o aluguel, qual a minha perspectiva de retorno. Então, essa crise veio para dissolver a insegurança. Você não sabe quando é que você vai poder reabrir, você não sabe em que atividades você vai poder reabrir, você não sabe quando é que a crise vai acabar, você não sabe se vão ter segundas, terceiras ondas, então você não tem segurança de nada, né? Ou de poucas coisas. Você vê conflitos, você vê problemas,
O Brasil é um país com grandes diferenças sociais, parcelas muito grandes de pessoas com dificuldades financeiras, econômicas. O Estado, de maneira geral, os governos têm dificuldade de atender as pessoas. Por outro lado, os empresários têm dificuldades já históricas, carga tributária complexa, custos trabalhistas, uma carga tributária, assim, digamos, relativamente alta, mas isso pode ser visto por outras óticas, porque, por exemplo, o Estado, o país, graças a Deus, ainda bem, nós temos um SUS, bem ou mal, mas nós temos essa opção do SUS, que acaba minimizando os impactos. Você vê se, por exemplo, a gente tivesse um perfil de Estado como é o americano, que lá as pessoas não têm um sistema de saúde universal, você vê a dificuldade que as pessoas têm, porque a maioria das pessoas que têm plano de saúde só tem quando elas estão formalmente empregadas. E a partir do momento que elas não têm esse plano de saúde, elas têm dificuldade de atendimento, né? Então, apesar de todos esses problemas, o Brasil ainda tem algumas virtudes, né? Então, essa questão da crise, Luísa, é uma questão que mexe sensivelmente com o instinto humano, que é o instinto de segurança e sobrevivência. Eu vejo dessa forma. Certo. Agora, particularmente na economia brasileira, como é que isso afetou? Na realidade, eu estou fazendo uma pergunta, mas a gente aqui, como cidadão, a gente já vê, tem pessoas perdendo os empregos, empresas já até declarando mesmo que vão fechar, se é que ainda não fecharam. Como é que isso impactou? Nossa, a previsão é de queda do produto interno bruto. Como é que isso impactou especificamente na economia brasileira? Olha, a economia brasileira, ela já vinha de um período de um crescimento. Primeiro, a gente teve o final do governo da administração do PT, com uma crise muito grande por vários aspectos. Eu acho que não vale a pena a gente entrar nisso aqui agora, mas, de fato, a gente teve uma regressão na economia de 7% a 8% entre 2015 e 2016. Foi uma queda que a gente nunca viu nessa magnitude da história brasileira, da história econômica, quer dizer, foi muito grande aquilo. A gente vinha de retomadas modestíssimas, de 1% em 2017 e 2018, um desemprego ainda muito grande, de 12, 13 milhões de pessoas, quer dizer, se você não tem emprego, você não tem renda, você afeta também o consumo e afeta as empresas e os governos, a sociedade como um todo. O primeiro ano do governo Bolsonaro, o desempenho ainda foi também muito aquém de certas expectativas que foram criadas, com crescimento de 1% em 2019, a gente mantendo essa taxa, assim, vinha caindo lentamente, né, vinha uma trajetória de baixa, mas os índices de desemprego muito altos ainda, de 12%, isso dá mais ou menos 13 milhões de pessoas desempregadas, e o emprego que cresceu muito, Luísa, foi o emprego informal, sem garantia. As pessoas vão fazer Uber, vão fazer entrega de aplicativo, bota uma mochila na costa e vão entregar comida. Então, é um emprego muito precário, de muita dificuldade, entendeu? Ou vai vender água no evento, cerveja, esse tipo de coisa. Então, o cenário já era muito ruim. E quando veio essa crise, ele dificultou ainda mais. Além da questão da saúde, da insegurança, que não deixa as pessoas produzirem, não é que as pessoas não queiram, é porque realmente só numa situação de muita desinformação ou desesperadora, que eu respeito as pessoas que têm dificuldade de obter renda, porque às vezes os auxílios não chegam, não tem uma poupança, as empresas também, é uma situação muito difícil, eu imagino que seja crítica, viu, Luiz? Eu não estou suavizando nada disso, entendeu? Eu não sou empresário, mas eu penso sempre, eu vejo a relevância do aspecto empresarial na sociedade, de geração de emprego, de geração de renda. Eu, como economista, eu sigo essa linha. Eu realmente vejo com muita relevância o papel das instituições empresariais. Mas é porque nós temos uma dificuldade inexorável. Como é que as pessoas vão se jogar para qualquer atividade produtiva ou emprego, se o que está em risco é o bem maior da pessoa, que é a vida, entendeu, Luiz?
Então, essa é uma dificuldade talvez até ética e filosófica que nós vivemos. Eu não estou dizendo que seja fácil. Nós vemos aí ciclos de tentativa de retomada em outros países, mas eles não são regulares. Não é uma coisa assim, eu vou abrir amanhã determinado shopping da cidade, determinado rua de comércio, e as pessoas vão se atirar ao consumo, o consumo necessário, para fazer que as empresas sobrevivam, que elas deem empregos, que elas paguem seus tributos, que esses tributos gerem serviços públicos, inclusive de saúde, entendeu, Luísa? Então, não é uma coisa extremamente difícil e até de se entender. No meio disso... Mas poderia ser conduzido, por exemplo, com habilidade, com um pouco mais de habilidade política, porque a gente também tem um clima político que não favorece questão de oposição entre governadores, governo federal, falta de uma política mais clara de atendimento para todo mundo. Esse clima facilitaria muito a gente, pelo menos, ter mais elementos para superar isso, né? Era justamente esse terceiro ponto que eu ia citar no aspecto do Brasil, para essa questão da saúde. Hoje a gente vê que o Brasil é o principal problema de saúde do coronavírus. Até desculpa, vou fazer um parênteses aqui, acho que em meados de março, um colega chamou para eu dar uma... Estava começando esse negócio de coronavírus aqui no Brasil, na Rádio Educadora, e eu dei uma entrevista lá, e eu realmente, às vezes eu sou muito sincero ou negativo, eu fui muito alarmista, e eu via pela nossa dificuldade, eu nasci aqui em São Luís, então eu conheço um pouco a cidade, o interior do estado, até pela minha atividade profissional, eu sei da nossa precariedade, e assim, as dificuldades que a gente ia enfrentar, eu já alertava, o colega lá, o que estava entrevistando, ficou até meio assim, assustado e tal, mas era uma coisa, digamos assim, infelizmente quase matemática a gente chegar a esse estágio que a gente está vendo hoje, de superlotação de leitos hospitalares, tanto públicos quanto privados, assim, ações um tanto quanto parece que desencontrados ou não coerentes. Então a gente via isso. E seria a saúde, a economia, e o terceiro aspecto que dificulta muito, sobremaneira, o nosso cenário, Luísa, é o aspecto político. Nós estamos vivendo um conflito permanente de gestores públicos da escala federal, dentro da escala federal com o Congresso, com o Judiciário, e uma falta de harmonia dos governos do Estado com o presidente, ou o presidente com o governo do Estado, vice-versa. Isso tanto faz, na minha avaliação, por mais culpa e responsabilidade, ou irresponsabilidade do presidente da República, mas, de alguma forma também, alguns governos estaduais, alguns governadores, que têm pretensões políticas, eles acabam alimentando esse clima de disputa que dificulta muito uma regra de convivência ou de adoção de procedimentos de saúde, inclusive, Luísa, que fossem harmonizadas. Você vê que hoje o Brasil ele é um pária mundial. Não é questão de passionalidade política desse ou daquele outro governante, entendeu, Luísa? Você vê que o presidente Bolsonaro ele se descolou até do Trump, que adotou, querendo ou não, adotou medidas mais racionais, mais difíceis. Não é fácil você fechar uma rua grande. Não é fácil. Eu conheço a Rua Grande, Luísa. Não é fácil. Isso assim é um absurdo. Eu nunca pensei em ver um negócio desse na minha vida. Mas o problema é que a gente está lidando com um bem essencial, que é a sobrevivência das pessoas e das empresas também. Né? Então é um dilema forte, é um dilema ético, eu diria até mais primeiro do que econômico, né? Bom, aí a gente, apesar de toda essa situação, de alguma forma, a gente teve algumas medidas que contribuíram tanto para a população, que pelo menos foram colocadas como uma contribuição para a população nesse momento, para as pessoas que estão desempregadas, para aqueles que tinham a renda informal, e também algumas concessões que foram feitas às empresas. Eu queria que você avaliasse isso do ponto da efetividade. De fato, essas medidas elas são efetivas? Faltava alguma coisa a mais? Elas podem ajudar a evitar, por exemplo, quebradeira, ajudar a evitar ainda mais desemprego? Olha, a lógica, Luiz, é que, assim, desculpa, eu acho que eu vou puxar novamente uma questão filosófica e ética. Eu vejo que a gente não compreendeu, e olha, eu estou te falando, eu sou um cara da livre iniciativa, do capitalismo moderado,
que também o Estado tem que tomar conta das pessoas, principalmente um país muito pobre como o Brasil, você tem que ter assistência do Estado, assistência social, de saúde, educação, etc, etc. Questões públicas mesmo que o Estado tem que intervir nisso. Mas eu vejo a grande relevância do setor empresarial, eu não desprezo isso não, viu, Luísa? Mas eu vejo que a gente não compreendeu a natureza da crise. A gente não compreendeu desde o início, a gente não compreendeu isso. Eu vou tentar simplificar a visão que eu sempre tive e conversei com alguns colegas. Nós iríamos passar 3, 4 meses que seja, tentar sobreviver, consumindo só o essencial, mas para preservar vidas, para que a rede de saúde pudesse se estruturar nesse tempo, para que a gente não visse essas 11 mil mortes que a gente está vendo no Brasil e que com certeza são muito mais, porque existem subnotificações, entendeu, Luísa? Então a gente não entendeu, acho que nós fomos muito egoístas em não ter entendido isso, mas tudo bem, vamos daqui para frente. Eu vejo que o governo federal, apesar da lentidão no começo, porque era uma equipe econômica de um viés muito liberal, e liberal quer dizer de pouca interferência do Estado na economia, para simplificar as coisas, eles demoraram um pouco a agir e entender. Mas depois, eu acho que o governo federal, de qualquer forma, pelo menos no campo econômico, adstrito ao Ministério da Economia, ele fez razoavelmente o que estava dentro da sua possibilidade. Porque não adianta eu dizer assim, eu quero pagar um auxílio emergencial de 10 mil reais por mês. Não é possível, infelizmente não é possível. Ou que seja para as empresas. Agora, claro, então foram feitos auxílio para as pessoas, tem milhões de pessoas que são invisíveis, que não estavam em cadastros do governo federal, então não é fácil você chegar, não adianta você cobrar, porque se eu tivesse lá, eu também teria extrema dificuldade de desenvolver essa ação, se eu estivesse lá no Ministério da Economia, que não é o caso, entendeu? Você tem dificuldade de empréstimos chegarem às empresas, é verdade isso, né? Vocês têm bilhões disponibilizados, de empréstimo para capital de giros, para empréstimo para pagar a folha de pagamento, mas você vê, você conversando, eu converso com alguns colegas empresários, você vê a dificuldade desse recurso em alguns casos, porque os bancos exigem muitas garantias que são irreais para o momento. Isso realmente a gente teria que dar esse dinheiro mesmo correndo o risco de se perder, é uma questão de sobrevivência, né, Luísa? E depois a gente vai correr atrás de pagar essa conta. Então, eu acho que, no geral, o governo, apesar de no começo ter sido lento, o governo federal, ele agiu certo, na direção certa. Agora, claro que tem dificuldades de você fazer o recurso chegar em algumas pessoas, e muitas pessoas, na realidade, porque as coisas não são simples, e em muitas empresas. Não é o ideal, mas seria o ideal que isso chegasse rapidamente, né, na mão dos empresários que precisam. Porque, imagina, se você tiver aqui em São Luís, eu vou chutar um número, eu não sei, 200 mil empresas. Se essas empresas formalmente constituídas, que dão emprego para milhares de maranhenses, de ludovicenses e tal, se a metade delas, digamos assim, quebrar nesse período, você vai ter uma situação catastrófica na saída desse negócio aqui, Luísa. Porque você não vai ter mais trabalhadores, você não vai ter mais empresários, você não vai ter possibilidade de retroalimentar a economia, porque uma parcela vai estar fora do mercado de trabalho, uma parcela de empresário vai estar quebrada, uma parcela de pessoas que alugam imóveis vai estar quebrada, uma parcela de fornecedores que fornecem insumos para essas empresas vão estar quebrados. Quer dizer, a catástrofe geral, né? É o estado de natureza. Então, o ideal, a lógica é que a ajuda do governo chegasse para suavizar esse número de desvinculamentos com a economia formal, digamos assim, de maneira geral, tanto de empregados quanto de empresários, né? Certo. Quais são os setores que estão mais afetados? A gente sabe que a pandemia afetou a economia como um todo, afetou CNPJ, CPFs, mas assim, como um todo, quais são os setores mais afetados, que estão sofrendo mais e que podem até vir a sofrer mais ainda? É possível identificar? Na minha visão é possível, porque eu volto lá para a questão inicial, é uma questão de segurança. De segurança da saúde e da sobrevivência do ser humano. Então, num momento desse, ele vai consumir produtos que impactem diretamente na sua segurança de sobrevivência. Os que não são
os que são considerados supérfluos ou acessórios para esse momento, ele vai deixar de consumir no momento, até porque não é todo mundo que tem uma reserva, na verdade são poucas pessoas que têm reserva para cruzar esse período. Então, por conta disso, as empresas que estão associadas, vinculadas a segmentos de produtos essenciais, como alimentação, pelo menos de alimentação in natura, digamos assim, de feiras e tal, restaurantes que podem fazer entregas ainda, medicamentos, produtos de higiene, são empresas, são organizações que estão razoavelmente protegidas desse problema. A gente vê até pontualmente problema de um preço muito alto e tal, mas isso é uma outra questão. Trágica, mas é uma outra questão, né? E empresas, organizações que atuam em ramos que não são considerados essenciais, que não impactam na sobrevivência imediata das pessoas, tipo diversão, produtos assim, cosméticos e tal, esse tipo de coisa, cinemas, bares, que nós temos muito aqui em São Luís, uma rede muito boa de bares, restaurantes, diversão, shows. Então, essas empresas vão ser extremamente impactadas, viu, Luísa? É uma questão lógica das coisas. Eu estou falando enquanto economista, mas eu tenho certeza que você compreende como uma questão lógica. Eu não vejo muito falar nisso, mas eu tenho uma especialíssima preocupação com o setor imobiliário, viu, Luísa? Porque o setor imobiliário, ele é um setor extremamente importante de imóveis. Ele gera muito emprego, ele emprega rápido, ele vinha de anos anteriores, a gente vê aqui em São Luís, né, a gente teve um boom imobiliário, pode passar em qualquer avenida dessa, a gente conhece aqui, tinha um estoque de construção de apartamento muito grande, que há uns 2, 3 anos atrás, 4 anos com a crise, ele ficou assim ocioso, você vinha vários prédios, apartamentos, com blocos inteiros desocupados, um setor importantíssimo, e, digamos, de um ano e meio para cá, a gente vinha numa recuperação modesta, mas vinha, um setor que emprega muita mão de obra que não é preciso, muita qualificação, entendeu? É muito importante. E agora, uma recuperação que nem veio ainda no setor imobiliário, a gente tem uma crise dessa. E imóvel, eu puxo novamente a economia para uma coisa muito básica. Para você comprar um imóvel, você precisa ter muita confiança. Para você, se é que você não vai comprar à vista, que digamos que 99% das pessoas não compram imóvel à vista, tem que recorrer a um financiamento imobiliário, você tem que ter um mínimo de perspectiva, eu não digo mais nem certeza de perspectiva de que daqui a 5, 10, 15, 20, 25 anos, 30 anos, você tenha uma renda para pagar aquela prestação do seu imóvel. Então, eu vejo com bastante preocupação o setor imobiliário, tanto para o que ele representa para a economia nacional e local, especificamente, para o estado que a gente vê, que a mão de obra é com pouca qualificação, que ele emprega muita gente, quanto que ele poderá dar para o futuro, né? Eu vejo o setor imobiliário com muita preocupação, porque para você fazer um negócio de imóveis, você precisa de confiança, e tudo que você não tem nesse momento é perspectiva de confiança. Certo. Okay? Gente, nós estamos conversando com o economista Eden Júnior. Ok. Gente, nós estamos conversando com o economista Eden Júnior. Vocês podem fazer pergunta. Quem está chegando agora, ele está abordando um pouco sobre o cenário econômico, sobre a situação da economia nesse momento de pandemia. E o Rodolfo SLZ ali colocou a questão de que, apesar da crise, alguns setores já estão até referindo lucro, né? Alguns setores estão se reinventando, estão tentando sobreviver e, ao mesmo tempo, até apontando novas alternativas. Eu queria que você fizesse um pouquinho de análise dessa situação. O lado bom, Luísa, das coisas é que o ser humano, e especificamente... Primeiro, eu vou mandar um abraço para o meu amigo Rodolfo, viu? É o meu amigo Rodolfo. O ser humano, ele tem uma capacidade inventiva muito grande. Nós não vamos acabar por conta dessa crise do coronavírus. Se Deus quiser, eu tenho certeza disso.
Então, e especialmente o brasileiro, se você for pegar no mercado corporativo, uma das principais características positivas, o atributo positivo do trabalhador brasileiro, da personalidade brasileira, é a inventividade. Então, o brasileiro, ele tem algumas características que não são consideradas muito positivas, mas a inventividade é muito grande. Então, isso vai para o negócio também. De repente você começa a fazer entrega online, vender produtos online, fazer uma nova forma de vender seus produtos, fazer um distanciamento das pessoas. Na realidade, é um momento de se reinventar agora, as empresas que podem fazer isso já para continuar sua atividade. E eu tenho certeza que vão surgir muitas ideias brilhantes de empresários, de empreendedores, no momento de sair desse ciclo lamentável que estamos vivendo, para que se possa construir instrumentos. O caminho digital é muito grande por aí, para que as empresas sofram menos esses problemas, entendeu, Luiz? Eu tenho certeza, por exemplo, parece que o Brasil foi o que inventou o self-service, né? O restaurante self-service foi inventado aqui no Brasil e depois se dissimulou, foi para o mundo todo. Então, o brasileiro ele é muito inventivo, ele tem uma capacidade muito grande e nesse aspecto eu acho que isso vai ajudar muito os empreendedores e os empresários em descobrirem fórmulas para a gente sair de uma maneira menos custosa desse período. Agora eu queria que você fizesse um pouquinho da avaliação da economia maranhense nesse momento. O Maranhão é um dos estados mais pobres do país, tem IDH muito baixo, a economia de São Luís também sobrevive muito por conta do emprego que o comércio gera, o comércio que está extremamente impactado, e também a maior parte do pessoal é empregado em serviço público. Eu queria que você fizesse agora uma avaliação da economia maranhense. Como é que isso tudo impactou no nosso cenário econômico, aqui no local? Luísa, assim, a economia maranhense, como a brasileira, ela é uma economia que ela é muito voltada para o setor de serviços. Isso é uma questão quase que mundial. 60%, 70% da economia maranhense é de serviços. Então, o serviço ele depende ainda muito de contatos físicos, de relacionamentos, né, pessoais e tal. E ele acabou sendo muito afetado nesse setor. Apesar do avanço de vendas online e tal, mas a gente, até culturalmente, a gente não assimilou muito, principalmente os maranhenses, esse tipo de possibilidade. Mas isso é uma questão que está colocada e vai para o futuro. Então, o setor de serviços, que é o principal, acaba sendo afetado muito. O setor, tem o setor de exportação, de commodities, minério, soja e tal, ele acaba não sendo afetado muito, porque já há uma retomada, digamos, na China, ele já passou o pior momento, mesmo com incertezas, com novos ciclos, que a gente vê agora mesmo, teve novo ciclo da doença e tal, mas de qualquer maneira já há uma retomada lá. A Europa começou primeiro esse processo, eu acho que eles fizeram um lockdown mais certo, mais correto, eles tomaram um remédio mais amargo, mas já estão saindo. Nós não sabemos como é que a gente vai sair dessa história aí. E, então, esse setor de exportação, ele vai responder melhor, mas também é um setor que ele não é verticalizado, ele não tem muita empresa, ele não deixa muito recurso aqui, né? É um setor que esteriliza muito o recurso, porque isso não é disseminado para as pessoas, para a economia maranhense como um todo. E a gente tem essa questão que você sabe muito bem, que você milita nessa parte junto com os empresários, a alta dependência do emprego público. O emprego público, tanto na capital do estado, quanto nos interiores do Maranhão, eles representam uma elevada fatia do consumo, né? As pessoas consomem porque tem emprego público, né? O Estado, de maneira geral, ainda é o grande empregador no Maranhão, pelo perfil do Estado mesmo, né? A gente ainda é um estado que depende muito do município, do emprego público. Então, isso é gravíssimo, porque há uma perda de receita muito grande dos estados e dos municípios. O estado do Maranhão ele depende muito da transferência do governo federal. Além disso, seu principal imposto, que gera, digamos, 40% da sua receita, o ICMS, ele depende de atividade econômica, de rotatividade. Ele é muito atingido. Então, o Estado
aí eu digo o governo do estado do Maranhão, assim como quase todos os outros, ele vai encontrar dificuldade, porque ele tem transferência da União, porque os impostos da União também caíram, apesar de terem ajuda nesse sentido, mas nunca são suficientes como eram antes da crise, para restabelecer os patamares de transferência. Ele tem problema de arrecadação local, porque o ICMS, que é o seu principal imposto, ele não está arrecadando na proporção que arrecadava antes, e fora isso, ele tem um aumento de despesa, ele tem que direcionar seus esforços para o setor de saúde. A mesma coisa uma prefeitura de São Luís ou qualquer outra grande prefeitura, ela tem perda, aí a prefeitura ainda é pior, porque ela perde repasse federal, assim, no geral, né? Perde repasse do estado, que uma parte dos impostos do estado é direcionado para os municípios, e também tem aumento de despesa com questões de saúde. E o seu principal imposto dos municípios, que é o ISS, também depende muito, ele é muito relacionado, associado à atividade econômica. Então, por conta disso tudo, Luísa, eu vejo também, me desculpe a sinceridade, um cenário muito difícil também por conta disso. E qual é a solução disso? A solução disso é verbalizar, isso é muito simples, mas concretizar isso é muito difícil. A solução disso tudo só vem quando a gente descobrir medicamentos e vacinas capazes de conter o avanço do coronavírus, não é? O governador do estado, apesar de eu achar que ele tem encarado o problema com responsabilidade, no geral, mas a gente já viu várias idas e vindas. Abriu um setor, me corrija se eu estiver errado, abriu material de construção, não sei o que tem, aí de repente fechou tudo por uma decisão judicial, uma coisa juridicamente para mim até esdrúxula isso aí, que essa é uma responsabilidade do governo do estado, do executivo, a própria STF já determinou isso, mas, bom, enfim, aconteceu um lockdown aqui, lockdown assim meio chinfrim, né? Mas por 10 dias, que isso não, parece que não adianta. A Europa passou, a Itália está saindo, a gente vê, a Itália, Luísa, passou 2 meses de lockdown mesmo. Quantas imagens a gente não viu do Papa rezando ali na Praça de São Pedro e tal, aquelas coisas assim que parece até assombrosas, de ninguém na rua. Aquilo foi um verdadeiro lockdown, fechou. Eu sei que as consequências são drásticas também, mas me parece o caminho majoritário para sair desse problema. E não é o que a gente está vendo aqui. Já me corrija se eu estiver errado novamente, parece que há uma perspectiva de reabertura no dia 21. Né? O governador parece que falou isso esses últimos 2 dias. Mas será, isso tem um custo político, Sandra e Luísa. Será que a gente vai ter condições? Deus queira, eu quero que a gente tenha condições de sair agora. Eu quero sair agora para comprar coisas, para cortar meu cabelo, ir num restaurante, ver meu pai, que eu não vejo há 60 dias. Mas tem a questão da impossibilidade real disso, né? Então, eu realmente, desculpe, ainda tenho muitas dúvidas do momento que a gente vai sair isso. Eu espero que os recursos do governo federal sejam suficientes para minimamente manter as empresas em atividade, para manter os vínculos empregatícios, né? Porque você sabe que depois você demite um empregado ou vários empregados, para você recontratar, para você requalificar aquelas pessoas, para aquelas pessoas assimilarem aquela metodologia de trabalho, é um caminho muito difícil, né, Luísa? E também vejo com grande preocupação e aflição como o setor empresarial está assimilando isso, porque eu sou servidor público, então, assim, para mim, além de economista, digamos, é relativamente fácil, por enquanto, porque eu tenho a possibilidade de ficar dentro de casa e até advogar por esse isolamento mais radical, mas eu também sempre gosto de me colocar, ter empatia, de me colocar na situação dos outros, do setor empresarial. Eu vejo como é natural do ser humano, deve ter muitas empresas que não tinham uma reserva para enfrentar um problema desse. E até exigir isso, que as empresas tivessem uma reserva para enfrentar uma pandemia dessa, seria flertar com o sobrenatural, porque ninguém estava esperando esse tipo de coisa, né?
Então, eu vejo com muita preocupação também, Luísa, como é que essas empresas vão passar a dificuldade, porque por trás das empresas existem famílias, né? Família dos empregados, mas dos empresários também. Eles também têm suas obrigações, têm que pagar seus condomínios, os colégios, os planos de saúde, comprar seus remédios, e é possível que uma grande parcela não tenha tido a reserva para enfrentar esse momento, né, Luísa? Então, isso gera realmente até comportamentos desesperados, que não são, assim, racionalmente lógicos, mas são compreensíveis, porque você está na linha do desespero, né? Você está com dificuldade financeira de arcar com suas contas, mas, de fato, se você vai sair para a rua, você encara uma realidade. O medo de se contaminar e chegar nos hospitais, tanto público quanto privado, e não ter atendimento, né? Então, isso é um grande dilema que nós vivemos. Mas, então, pelo que você está colocando também, realmente a gente não consegue ver como vai ficar, o que se pode esperar quando as atividades retornarem? Dá para ter uma ideia de um cenário daqui para frente, quando tudo voltar ao normal, passou a pandemia, mesmo que a gente ainda conviva com esse medo da contaminação, mesmo que todo mundo tenha que usar máscara na rua, mas quando os setores minimamente começarem a funcionar, o que se pode esperar? Olha, a gente volta para aquela questão que você fez anteriormente, a gente volta para um cenário de readaptação, porque pelo menos por um período, Luiz, as coisas não serão mais como eram antes. Por exemplo, se você for no restaurante, aquele restaurante vai atender com uma capacidade de 30%, vou dizer assim. Se você for numa loja da Rua Grande, eu gosto de ir lá na Rua Grande fazer compra, você vai ter uma limitação de entrada de pessoas, as pessoas vão ter que entrar com máscara, vão ter que se higienizar com álcool gel e tal. Isso eu te digo por uma experiência que a gente já está vivendo em outros locais do mundo. Sim. Então, é um cenário, me desculpe, de dificuldade, porque para qualquer empresa operar, ela tem um custo fixo ali. Se você vai abrir uma empresa em qualquer shopping, Shopping Tropical, São Luís, Shopping da Ilha, qualquer um, você já entra tendo que pagar aluguel, uma folha mínima de pessoal, condomínio, a carga tributária, que é elevada e complexa. E para você ter que ter uma perspectiva de lucro, você tem que ter uma receita que supere tudo isso. Mas se você tem a sua capacidade de vida restringida, é uma equação difícil. Por exemplo, além desse setor que eu estou te falando, aí você vai ter que apelar para esses instrumentos virtuais, eletrônicos, uma educação forte do consumidor, para que ele consiga ingressar nas lojas de uma maneira que coloque a sua saúde em risco de uma mínima forma possível, dos empregados que estão atendendo, do empregado para o empresário, que tem também contato, né? Então não é uma coisa simples. Eu acho que é possível porque os outros lugares estão fazendo isso. Você vê imagens de restaurantes que você tem uma proteção de acrílico para as pessoas sentarem, ou então um local que cabia 30 pessoas, agora ele reabre com 10 pessoas, né? Os voos, por exemplo, provavelmente as empresas aéreas vão ter que ter custos altíssimos, vão ter que operar com uma capacidade menor de atendimento de passageiros, e assim sucessivamente. Uma loja que atendia, digamos, 200 pessoas por dia, qualquer loja aqui de São Luís, ela muito provavelmente ela vai ter uma capacidade reduzida, tanto pelas regras de segurança, quanto pelo próprio temor. A gente vê, Luísa, que, digamos assim, a parcela da população que tem de 60 anos para cima, que é, entre aspas, o grupo de risco, Deus sabe quanto boa parte desse pessoal vai ter desprendimento de ir para o trabalho e para o consumo, né, Luísa? Desculpe se eu estou sendo muito sincero aqui, mas eu vejo as coisas práticas. É isso mesmo. Práticas, as coisas, a coisa prática. Tem uma pergunta aqui da Franci Monteles. Ela está perguntando especificamente no caso do turismo. Se está difícil a gente viver aqui com medo do vírus, imagina viajar, né? Ela está perguntando se é possível prever uma retomada de um reaquecimento do setor de turismo.
Olha, eu acho muito difícil, viu, Franci? Um abraço, nossa colega de comunicação, Franci, nossa amiga. Eu acho difícil, né, Luísa? Porque o setor de turismo é encarado, é muito bom para quem pode e tal, mas é encarado como um certo supérfluo, né? Talvez essas, assim, vamos pensar, você ir para aqui para a região do Munim, para ir para Barreirinhas, talvez se torne mais rápido isso, ou para Carolina, né? E tal, né? Talvez seja mais fácil. Ou então o pessoal do interior vir para cá para São Luís, para conhecer o centro histórico e tal. Talvez seja mais fácil, porque você pode vir dentro do seu carro, ou de repente você não vai ter que parar um voo. A gente você tem um às vezes problema fica. com a conexão. Oi, voltei? Voltou sim, tá. Pode falar, pode continuar. Então, Luísa, talvez aí você vai ter menos restrição, porque você pode vir num carro particular ou num carro do amigo, ficar hospedado na casa de alguém, mas a partir do momento que você pensa naquelas grandes rotas de turismo nacionais e internacionais, que você vai ter que pegar voo, você vai ter que se hospedar em hotel, você vai ter que se relacionar com muita gente, você quer ir para casa de shows, de museus, etc. e tal, fazer compras, aí eu vejo que talvez isso venha mais na frente, né? Éden, agora vamos conversar um pouquinho. Que medidas poderiam ajudar a economia brasileira a ter melhores resultados, assim, pós-pandemia? Já que a gente está falando já até com a possibilidade da gente sair disso logo, algumas medidas econômicas poderiam ajudar a economia a reaquecer de forma mais rápida? Antes, é uma questão que está altamente vinculada, que eu acho que a gente não pode deixar de falar, viu, Luísa? É a questão de procedimentos de cuidados de saúde pessoal de todo mundo. Eu acho que isso aí é uma coisa que vai ajudar muito. Se, por exemplo, talvez, né, Luísa? Se todo mundo usasse máscara, talvez a gente pudesse estar numa outra situação hoje em dia, né? Não é verdade? Se todo mundo colaborasse, a população como um todo, só saísse de máscara, a gente poderia estar numa outra situação, se higienizasse a mão com constância, não é verdade? Então, eu vejo que essa medida, aparentemente, não mas ela é altamente vinculada às questões sanitárias e de saúde, ao aspecto econômico, porque se você não tiver perspectiva de preservação da saúde, você não vai sair para fazer a economia girar. Por outro lado, eu vejo como extremamente importante, se puder ser mantido, porque eu sei que o governo federal, estadual, não é um saco sem fundo, infelizmente, porque queira Deus que fosse, porque senão o salário mínimo não seria R$ 1.050 no nosso país, que é muito baixo, né? Se os governos federal pudessem manter auxílio a empresas e empregados, eu acho que seria muito bem-vinda, se pudesse conservar isso por mais tempo. Sim. Eu vejo que se tivessem algumas medidas de qualificação em larga escala de empregados e empresários para se comportarem nesse pós-pandemia, para poder fazer articulação, para mover os seus negócios, para esses negócios continuarem existindo, também seria muito positivo. Então, eu acho que essas três coisas, a consciência da população, eu sei que não é fácil, até por fatores educacionais, sociais, o clima político que deixa as pessoas extremamente irracionais, desculpa, nesse momento, onde a lógica não prevalece as paixões. As linhas de financiamento, principalmente do governo federal, para empresários e auxílio para empregados e pessoas com poucas posses, e se repensar os negócios em larga escala, se requalificar, se repensar como é que a gente vai fazer um atendimento daquele cliente que vai numa loja, se a gente vai poder tocar ele, como é que a gente vai cumprimentar, vai poder atender bem, mesmo mantendo esse distanciamento, porque outra coisa também que se diga que a gente não pode fugir, os negócios têm que continuar, porque se não continuar, a sociedade não continua. Não é, Luiz? É verdade. Então, a gente tem que repensar isso com muita firmeza.
Do último ano para cá, vinha sendo trabalhada uma agenda que era muito solicitada pelos empresários. Houve a aprovação da reforma da Previdência, houve algumas coisas, e os empresários estavam agora na expectativa da reforma tributária, que ela começasse a ser discutida, trabalhada. Esse agendamento ele ficou paralisado agora em função da pandemia. Se ele voltasse a ser discutido lá na frente, na hora que se retomar as coisas, vai ajudar, ou também isso vai ficar distante agora? Discutir essa reforma tributária não ajudaria nesse momento pós-pandemia? Como é a sua visão sobre isso? Olha, novamente eu vejo aí uma dificuldade do presidente da República, especificamente. Você vê que, e eu advoguei pela reforma da necessidade, a imperiosidade da reforma previdenciária. O presidente, ele é como se... Oi, voltei? Voltei, Luísa? Voltou sim. Pode retomar, por favor. O presidente é o grande líder da nação, queiramos ou não, votamos nele ou não. É como se você tivesse o dono de uma loja aqui no Shopping São Luís, ele investisse naqueles cursos de qualificação dos empregados, de atendimento, o consultor chegasse lá para os empregados e dissesse, digamos, uma sapataria, olha, quando você vai atender as pessoas, você dê bom dia, você esteja receptivo e tal, e o dono da empresa ficasse postado na frente da loja com um aspecto assim, não muito amigável, entendeu? Então aquilo não iria funcionar. De forma alguma. Então, a mesma coisa é o presidente da República. A reforma da Previdência, ele não colaborou tanto, não. Ele não colaborou muito. Claro que eu não vou tirar os méritos dele e tal, mas a equipe econômica colaborou muito. O núcleo de deputados e de senadores que votaram pela aprovação. A reforma tributária, que também é uma questão de décadas já, principalmente para simplificar o sistema tributário e tornar ele mais justo. A gente tem que tornar o sistema tributário mais justo, porque quem paga imposto, a maioria dos impostos que incidem sobre o consumo, são os cidadãos que têm menos recursos, porque é sobre consumo, todo mundo paga a mesma alíquota. Sim. Ele eu não sei se você sabe, Luísa, mas não chegou um projeto do governo federal no Congresso. Sim. Tem dois projetos sendo processados lá, agora é um, que eles foram unidos, eles estão numa comissão mista, inclusive o dirigente, o responsável por essa comissão mista é o senador do Maranhão, Roberto Rocha. Então foi uma iniciativa do Congresso. É muito importante, é muito relevante, é um tema que a gente não vai ter como fugir isso, a questão de simplificação e tornar o sistema tributário mais justo, e eu vejo assim, que talvez fosse bom, viu, Luiz? Eu sei que a gente está com muita energia do Congresso para aprovar medidas para socorrer todo mundo, mas talvez fosse bom, porque como envolve muitos casos, medidas de alteração da Constituição que tem que ser, duas votações na Câmara e duas votações no Senado, de repente a gente poderia unir esforço para pelo menos fazer uma votação dessa em cada Câmara, e na hora que a gente saísse já está com isso pronto, porque é uma agenda que o país não pode fugir, entendeu? Sim. Mas como o Executivo não capitaneou isso, e não tem uma relação extremamente conflituosa com parte do Legislativo, a gente, infelizmente, não está assistindo esse processamento ele avançar. Mas eu acho que seria muito, muito salutar. A questão da reforma administrativa, nós precisamos de uma reforma administrativa, claro que uma coisa lógica, não pode ser uma coisa com a cabeça só de mercado, porque eu te digo que eu sou servidor público há 20 anos, se você fizer uma cabeça só pensando no mercado, aquilo não vai funcionar, porque o setor público ele tem especificidades próprias que eles têm que ser respeitadas. É como se eu quisesse do setor público querer aplicar isso no setor privado. Isso não vai funcionar assim, entendeu? Mas, de qualquer maneira, é uma reforma que está na mesa do presidente desde o segundo semestre de 2019 e não foi encaminhada, entendeu? Deus sabe quando é que vai ser agora. Mas seria uma outra medida importante. Tem vários projetos de readequação financeira dos estados e municípios, que aí tudo bem, eu vou
vou cumprimentar, vou fazer jus ao governo federal, tem 3 medidas de saneamento dos estados e municípios que estão em processamento no Congresso, de reestruturação financeira dos estados e municípios, até para transferir mais recursos, mas tem medidas de contrapartida, de restrição de gastos e tal, que estão lá. Seria importante também que isso fosse tentar ser processado agora no momento, porque são agendas que o Estado não pode fugir. Sim, com certeza. Eu digo Estado, assim, o país, né? Certo. A gente está se aproximando já do final da nossa live, e aí eu queria... Tem alguém fazendo uma pergunta aqui sobre como tentar fugir da ameaça de falência, demissão em massa. A gente acho que já até colocou algumas coisas nesse sentido, você já até colocou. Mas então você responde essa última pergunta, né? Fazer a diferenciação entre as empresas. Deixa eu ver aqui a pergunta toda. Um contador tem a capacidade de fazer a diferença sobre as empresas, porém muitos escritórios encontram impedimento. Ele fala sobre os impedimentos no caminho, como tentar fugir da ameaça de falência, da demissão em massa. Aí você faz as suas considerações finais em cima dessa resposta, ok, Éden? É uma resposta de $1 bilhão, né? Não é fácil. Eu vejo, assim, pela teoria, né, pelo aspecto de leitura, que não é uma situação fácil. E eu acho que o valor de todos esses profissionais, de contadores, advogados, consultores que sejam, se a empresa puder recorrer, porque às vezes a empresa quer contratar, mas tem uma inviabilidade financeira, ela não pode contratar esse tipo de treinamento que é tão importante, ou de serviço, de capacitação, entendeu? Eu vejo que todos esses profissionais, psicólogos, etc., que trabalham com organizações, são ramos que podem vir ajudar, contadores que fazem trabalho de planejamento tributário para a empresa pagar um imposto justo, sem questão de legalidade, não é isso que eu estou falando, mas um imposto adequado, sabe, soluções, entendeu? São ramos de atividade, são profissionais extremamente importantes, mas talvez, Luísa, diante dessa calamidade que nós vivamos, o empresário de repente está pensando em comprar um alimento para ele sobreviver, para botar dentro de casa, assim como um trabalhador, né? Porque não é uma situação fácil. Se não é para o empregado, também não é para o empresário. O Brasil tem muito pequenos empresários, a maioria dos empregos são gerados por pequenas e microempresas, entendeu? Então, a pequena, digamos assim, vou fazer uma analogia. A Ford, com certeza ela tem a Fiat, as grandes montadoras têm uma reserva de capital grande. Mas se você vai para um pequeno comércio instalado ali no João Paulo, com uma precariedade, às vezes, muitas vezes com informalidade, com dificuldade de pagar tributo, é possível que ele não tenha uma reserva para girar nem uma semana, se ele fechar, sim, ou um mês. Tem que aquela coisa de escolher as contas a pagar, escolher que tipo de produto que ele vai comprar e, com certeza, ele vai optar pela sobrevivência sua e de sua família. Ok. Éden, muito obrigada por sua participação e até na sua fala está dito aí, é bom a gente ficar quietinho, cumprir o lockdown, evitar ao máximo a contaminação, porque parece que, por incrível que pareça, o caminho da saúde da gente, o caminho da saúde pessoal é também o caminho da saúde das empresas, o caminho da saúde da economia, não é isso? Com certeza, porque é o instinto natural do ser humano de sobrevivência. Eu tenho certeza, Luísa, que você não vai sair para trabalhar se você estiver doente, com uma febre de 40 graus. Isso não existe. Então, é o bem principal. Eu te agradeço a quem estava assistindo aí. Vou mandar um abraço especial aos meus amigos Rodolfo e Franci. E fico à disposição quando vocês precisarem. Eu desejo sorte de coração mesmo aos empregados, mas também ao empresariado maranhense, que a gente depende dele. Ok, a gente agradece a participação. E, gente, só lembrando que a gente tem uma entrevista com o Éden na revista da CDL São Luís, a revista Logista, que é da última edição. A gente tem uma revista, a gente ainda não falou, na época a gente não conversou sobre pandemia, mas tem uma entrevista deles falando um pouco sobre o cenário econômico. Essa entrevista, essa revista, essa publicação, ela pode ser baixada no site www.cdlsãoluís.com.br.
www.cdlsaoluis.org.br. É a nossa publicação oficial. A gente agradece a participação de todos nessa live, em nome do presidente da CDL, Fábio Ribeiro. E na próxima terça a gente tem, nesse mesmo horário, às 11 horas, a gente tem um compromisso aqui. Dessa vez a gente vai falar sobre tendências e oportunidades em tempo de pandemia, né? Quem vai conversar com a gente é o consultor organizacional Rafael Sampaio. Gente, tenham todos um bom dia. Mais uma vez, obrigada ao Eden Júnior. Obrigado, Luísa, viu? Obrigado a você, tá? Obrigado. Bom dia. Abraço. Tchau.